Os gases a gente costuma estudar tanto em física quanto em química, beleza? Então tem muitos assuntos que a gente costuma estudar em física e em química, né? Tipo termodinâmica, a gente consegue ver lá na física, na química, a parte de química nuclear, de física nuclear, ou que chama física moderna, física nuclear, e a gente chama de química nuclear, são dois conteúdos aí similares tanto na física quanto na química. E a parte de quântica também, tá envolvido na química e na física. Então os gases também estão envolvidos nas duas disciplinas, ou nas duas áreas da ciência, beleza? Então a gente vai iniciar aqui o nosso estudo sobre o estado gasoso, ou gases, beleza? Vocês vão ver, para quem já está lembrando do ensino médio, que aqui a gente não vai mostrar muita novidade em relação ao ensino médio. Vai ser mais um aspecto geral, tá? Um aspecto meio que de revisão também daquilo que a gente viu no ensino médio. É claro que quando vocês estiverem estudando lá na físico-química, lá também estuda gases. Na disciplina de físico-química estuda gases. E aí lá vocês vão ver um pouquinho mais, de uma maneira um pouco mais avançada, tá? Eu vou falar lá de gases reais, um pouco mais avançada. E aqui a gente vai abordar uma maneira mais simples, mais com caráter também de revisão, tá? Então deixa. Falou lá. Tá, então vamos continuar aqui. Beleza? O nosso estudo do estado gasoso. Ou, no caso, falando dos gases. Aí o slide agora não abre, mas é assim mesmo. Então vamos lá. Primeira coisa. Antes da gente falar de gases, das características dos gases, eu queria perguntar para vocês, por que vocês acham que a gente costuma estudar os gases primeiro do que qualquer outro estado da matéria? Porque vocês sabem, né? Pelo menos do ponto de vista fundamental, a gente tem o quê? Sólido, líquido e gasoso, né? Do ponto de vista de estados da matéria. Por que a gente começa a estudar gases? Alguém poderia me dar uma resposta? Por que acha? Ou se já tiver resposta mesmo de certeza, eu queria ouvir o comentário de vocês. Por que a gente vai estudar esse assunto aqui agora? Todo mundo conseguiu me escutar? Sei lá, professor, acho que por ser um dos estados, os três estados básicos da matéria, É mais ou menos isso. Mais ou menos. Porque a gente sabe, eu sempre uso muito eu estou usando muito esse termo, a gente sabe. Ultimamente eu tenho usado muito isso para tentar deixar as coisas um pouco mais simples, admitindo que vocês sabem e eu creio que sabem mesmo. Então, nós sabemos, de uma maneira um pouco mais formal, que a química, ela estuda o quê? A matéria e suas transformações, não é isso? E nessa parte do estudo da matéria, a gente precisa caracterizar a matéria. E uma das características interessantes da matéria é o estado na qual a matéria se apresenta para a gente. Né? A matéria se apresenta como sólida, como líquida e como gasosa. Tá? Do ponto de vista básico. A gente não vai viajar para falar de plasma, de quinto estado da matéria, essas coisas não. Vamos falar ali de coisas mais comuns da natureza. Beleza? Então vamos partir desse princípio. E aí a gente sabe, eu já falei de novo, a gente sabe. E aí sabemos que o estado sólido, ele tem suas características peculiares, né? Quando vocês estiverem estudando, acho que inorgânica 2 ou foi na própria inorgânica 1, vocês devem ter visto os sólidos, né? E aí os sólidos a gente sabe que ele tem estruturas bem organizadas, formação de retículo cristalino. Um sólido pode ser atômico, pode ser molecular e pode ser iônico. O mais comum que a gente estuda é o iônico, né? Cloreto de sódio. Forma toda aquela estrutura bonitinha, organizada. E as moléculas, ou átomos, ou íons dos sólidos estão bastante unidos, a gente sabe tudo isso, né? Quando a gente quando esse sólido passa para o líquido, a gente já tem uma certa desorganização. As moléculas que compõem o líquido já são bastante separadas, né? Tem algumas características interessantes do líquido, peculiares também. E aí depois, quando a gente fornece uma certa energia, esse líquido passa para outro estado, que é o estado
de o estado vapor, o estado gasoso, tá? Ou no caso também já existem as próprias moléculas ou as próprias substâncias que estão no estado gasoso sob condições ambientes. Ou seja, não precisa eu impor nenhuma condição de temperatura ou pressão, ela já se encontra na forma de gás ali, na temperatura e pressão ambiente. A gente tem isso também. Beleza? E aí, quais as características interessantes do estado gasoso? O estado gasoso, as moléculas elas já estão mais separadas, já têm certa liberdade, estão separadas e desorganizadas, tá? E aí vocês vão perceber, do ponto de vista de organização da matéria, o estado gasoso é o mais simples de todos, tá? Então a gente começa a estudar o estado gasoso por conta dessa simplicidade, tá? Então não adianta nada eu tentar estudar o estado, alguma coisa mais complexa da matéria, ou, aliás, dentro da própria química. A gente geralmente não começa estudando a coisa mais difícil, a gente sempre começa estudando as coisas mais básicas e vai progredindo até chegar nas coisas mais difíceis. E dentro do estudo da química, a gente usa bastante modelo, né, para tentar explicar algumas coisas, certo? Então, os gases, por eles serem uma estrutura, a organização da matéria mais simples e mais fácil de se entender, e mais fácil também de propor modelos para explicar essa organização da matéria, é por isso que a gente começa a estudar, primeiramente, os gases, para depois progredir e lá na frente estudar sólidos, de maneira um pouco mais formal, um pouco mais detalhada, e depois estudar os líquidos também de maneira mais detalhada. Então, sempre, do ponto de vista da química, a gente estuda os gases primeiro por conta da sua simplicidade molecular e do ponto de vista de organização, certo? Deu para entender aí, todo mundo? Deu sim, professor. Aí, ainda tem um fato importante. Ainda tem outro fato importante. Qual que é o fato importante? Muitas moléculas de interesse mesmo da nossa vida, eu ia falar biológico, mas esse nome ia ficar muito estranho. Muitas moléculas de nosso interesse cotidiano, elas também estão na fase gás, na fase gasosa, a própria atmosfera, né? Os gases que compõem, as moléculas que compõem a atmosfera são moléculas gasosas. Então, isso já confere uma importância adicional ao estudo dos gases, por conta de a gente ter moléculas que estão presentes no nosso cotidiano que estão na forma de gases. Tá? Então, o estudo do estado gasoso é de suma importância do ponto de vista não só da química, mas do ponto de vista de outras aplicações. Tá? Inclusive aplicações ambientais. Se a gente for pensar em gás carbônico, que é o poluente principal aí nos dias de hoje. Beleza? Então, vamos começar aqui o nosso nosso estudo. Tá? Então, para a gente começar o nosso estudo dos gases, precisamos caracterizar os gases. Tá? Então, eu preciso das características dos gases para poder estudar. Então, antes de eu estudar as propriedades, é necessário caracterizá-lo, esse sistema, essa forma de organização da matéria. Então, quais características os gases têm, em detrimento às outras formas de organização da matéria? Que características interessantes? É óbvio que eu já comentei algumas, né? Aqui na minha introdução, eu já falei de algumas, né? Que ele é desorganizado e tal. Mas agora a gente vai ver, iremos ver algumas coisas aí adicionais, tá? Primeira coisa. Os gases, deu um delay. Os gases, eles são altamente compressíveis, tá? Então, os gases, eles estão sujeitos a compressões, ou seja, eu tentar aplicar pressão, diminuir volume, ou aumentar volume, diminuir pressão, então os gases são altamente compressíveis, beleza? Outra característica interessante dos gases, deixa eu pegar aqui a caneta, para a gente passar rápido esse slide aqui, para não perder muito tempo. Outra característica dos gases é que eles ocupam o volume total de seus recipientes, tá? Os gases, eles ocupam o volume total de seus recipientes. Então, por exemplo, se você for colocar num determinado recipiente uma quantidade de gás, por exemplo, eu tenho um recipiente, aí eu vou colocar 10 litros de nitrogênio gasoso lá nesse recipiente. Beleza, ele vai ocupar lá o recipiente. Agora, digamos que o mesmo recipiente também consegue comportar 20 litros. Aí eu jogo 20 litros dentro do mesmo recipiente, no caso, né? Um recipiente que tem o mesmo volume. Não vá pensar que os 10 litros vão ocupar metade do volume do recipiente e os 20 litros vão ocupar o recipiente, o dobro do inicial. Não, não. Eles vão ocupar o mesmo volume. Por quê? Porque os gases, eles ocupam o volume total dos recipientes que o contém. Beleza? Então essa é uma informação importante para a gente, tá? Outra coisa, quando um gás é submetido à pressão, o seu volume diminui.
Ou seja, eu já tinha falado que os gases são altamente compressíveis. E aí essa informação aqui desse item 2, ela vai ser muito importante para a gente quando estivermos estudando as transformações gasosas. Beleza? Então, um gás, quando ele é submetido à pressão, o seu volume diminui. Essa é uma informação importante, é uma característica importante dos gases. Outra coisa, os gases, eles sempre formam misturas homogêneas com outros gases. Beleza? Então, eles são 100% imissíveis. Acho que é o termo que chama esse, quando a gente está trabalhando com soluções que são misturas homogêneas. Então, a gente tem uma característica importante, né? Dos gases, eles sempre formarem misturas homogêneas entre si, né? Ou seja, misturas que apresentam somente uma fase, tá? Ou seja, quando a gente tem o ar, né, que a gente respira, ele é composto de nitrogênio, na maior porcentagem, oxigênio e outros gases. E cada um nas suas porcentagens lá, né? E aí mas quando a gente vai, só que a gente respirando, a gente percebe que ambos estão na mesma fase. A gente não consegue ver duas fases, né? Então é outra informação importante, que é a mistura de gases são sempre misturas homogêneas, tá? É importante a gente não confundir com poluição, né? Porque geralmente a gente fala assim, não, mas a gente costuma ver no jornal o céu de São Paulo com aquelas formando camadas de poluição, mas geralmente ali a gente não tem somente gases, né? A gente tem partículas sólidas mesmo ali dispersas, né? Que são as dispersões que a gente vai ver lá nas soluções. Então ali a gente consegue ver outras fases ali porque tem as dispersões, né? E que são caracterizadas como outro tipo de mistura. Mas quando temos somente gases, de fato, são misturas do tipo homogêneo, beleza? Outra coisa, os gases, eles ocupam somente cerca de 0,1% do volume de seus recipientes. Esse termo aqui, esse item aqui que eu escrevi para vocês, ele é um pouco estranho, porque a princípio ele pode parecer contraditório em relação ao item 1, né, que eu falei do volume total. Mas na verdade o que ele está querendo dizer é que o volume dos gases em si, como moléculas, elas ocupam quase nada em relação ao volume do recipiente. Então é o volume mesmo dos átomos que compõem o gás, beleza? Ali. Por que esse volume dos gases são pequenos em relação aos recipientes? Porque os gases eles não têm interações intermoleculares. Eles não estão juntos ali formando aglomerados moleculares maiores, então eles estão separados. Então, quando você pega o volume dos gases, em comparação ao volume do recipiente total, eles vão ocupar somente 0,1%. Por quê? Porque eles não formam agregados moleculares. Você não tem interações intermoleculares entre os gases, eles estão completamente separados. Tá? Pessoal, eu estou falando muito rápido, deu para entender? Me falem aí como é que está o ritmo. Aqui tá ok, professor. Eu vou perguntar aqui pro pessoal que não está falando muito. A Edson, a Hortência, a Gisele, a Jaqueline, o John Wesley, todo mundo tá entendendo aí? Tô sim, professor. Beleza, então vamos lá. Esse item que eu vou mostrar para vocês, já que a gente está falando da parte bem introdutória dos gases, é o item que eu estou falando das substâncias que existem como gases. É óbvio que aqui, eu estou mostrando a tabela periódica, que na verdade seriam átomos que existem como gases, né? Do ponto de vista de tabela periódica. E no próximo slide eu vou falar de substâncias, tá? Então a gente tem aproximadamente aqui 11 átomos, né? Que existem sobre forma de gás, né? Que aí no caso... Na verdade são substâncias mesmo, porque no caso a gente vai estar considerando aqui quando ela já formando as moléculas, né? Tipo H2. A gente não encontra o H na natureza, né? A gente encontrou o H2. O N, a gente não encontrou o N na natureza, a gente encontrou o N2. Então as substâncias que existem como gases, do ponto de vista de organização de tabela periódica, são essas, tá? A gente tem aqui na região a gente tem o hidrogênio, e aqui no lado... Eu tenho dificuldade de saber o que é esquerda e direita, para falar a verdade para vocês. Aqui no lado direito da nossa tabela periódica são onde encontram-se os átomos que estão presentes ou que formam moléculas no estado gasoso, né? Como nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro. E aí os gases nobres, como o próprio nome diz, né? São gases e estão presentes na própria forma atômica, né? São substâncias monoatômicas, digamos assim, tá? Estão na forma de gases, tá? Então do ponto de vista da tabela periódica, são os átomos que formam moléculas na fase gás,
certo? E aí no próximo slide, que a gente vai falar de fato de substâncias ou moléculas na fase gás, a gente tem essas daqui, né? Os famosos CO, né? Monóxido de carbono, CO2, dióxido de carbono, CH4, NO2, né? Dióxido de nitrogênio, NH3, amônia, SO2, dióxido de enxofre. Então, depois que eu vou estar passando esse slide para vocês, vocês vão conferir com calma, né? A fórmula deles aqui, os principais compostos que se apresentam como gases, vão ver o nome deles aqui certinho, tá? Se familiarizando com o nome, quem ainda tem um pouco de dificuldade com os nomes, é bom já ir dando uma olhada para se familiarizar com o nome, beleza? Tem outra coisa importante aqui que são características. Vocês vão ver que tem uns que são tóxicos, muito tóxicos, tá? Tem outros que não apresentam toxicidade. E aí é importante também vocês darem uma olhada aqui nas características, beleza? Então aqui esse painel aqui é mais informativo para vocês, tá? Essa tabela é mais informativa. Então, de maneira resumida, falando de característica dos gases, a gente percebe que o fato dos gases serem facilmente compressíveis, como a gente acabou de falar, e preencher o espaço disponível, sugere que suas moléculas estão muito afastadas umas das outras. E o movimento dessas moléculas de gases é aleatório incessante, beleza? Então, quando a gente fala de estado gasoso, a gente pode, de maneira resumida, falar o quê? Que as moléculas estão afastadas, não tem interações intermoleculares, tá? E elas apresentam um movimento bastante aleatório e desordenado, tá? Só um minuto, gente, eu volto já. Deixa eu só resolver uma coisa aqui em relação aos slides. Então, voltei. Então, porque a internet tinha caído só no computador. Você percebe que os problemas, eles só aumentam. Então, aqui nesse slide, que também eu vou estar passando, obviamente, para vocês, é um slide que mostra um resumo de tudo que a gente comentou agora, em termos de propriedades, tá? Que os gases, só repetindo, que os gases, suas moléculas estão bastante afastadas e elas apresentam um movimento aleatório bastante desordenado, tá? E a facilidade de compressão e preencher espaço disponível, tá? Então, esse é meio que um resuminho dos gases aqui. Então, do ponto de vista de característica, a gente fechou, tá? Então, das características fundamentais sobre os gases que a gente precisa compreender e ter noção, a gente fechou esse conteúdo, tá? Então, a gente vai passar agora para umas coisas mais... ainda é a parte de característica, de caracterização, mas de um ponto de vista um pouco mais quantitativo, digamos assim, já envolvendo um pouco a matemática, beleza? Para me caracterizar o estado gasoso, do ponto de vista quantitativo, eu preciso de três propriedades, de três propriedades, beleza? Que propriedades são essas, professor? A primeira propriedade que eu preciso, na verdade eu estou falando primeiro na ordem que aparece, mas não é em ordem de importância não, tá? Então a primeira propriedade que eu preciso para caracterizar o estado de um gás, do ponto de vista quantitativo, é pressão, depois eu preciso de temperatura e preciso de volume. Então essas são as três propriedades iniciais aí que a gente precisa para caracterizar um estado gasoso de maneira quantitativa. Tranquilo? E aí vocês devem estar pensando, professor, o senhor falou aí na palavra estado. O que significa estado? O termo estado, ele é basicamente o termo que eu uso para caracterizar a situação em que encontra-se o material. Ou seja, a pressão é meio que a situação em que encontra-se o material, que no caso é o gás. Para mim caracterizar aquele estado que o gás está, é necessário que eu tenha definido aqui pressão, temperatura e volume, para mim descobrir em que estado encontra-se aquela amostra, aquele material, que no caso é os gases, beleza? Daqui a pouco a gente vai comentar um pouco mais. Então, o que a gente vai fazer agora é estudar cada uma dessas propriedades separadamente, para depois a gente lá na frente tentar unir todas e formar uma equação que descreva os gases. Tá? Então, o estado gasoso, do ponto de vista global, que a gente vai ver, é isso. Eu caracterizei, ou seja, mostrei as características importantes dos gases, e dentro das características, eu apenas não preciso descrever os gases, mostrar, o gás é compressível,
ele ocupa todo o recipiente, beleza. Isso são características qualitativas que eu mostrei. Só que tem a parte quantitativa, tá? Eu tenho que quantificar o estado em que o gás se apresenta. E aí, para me quantificar isso, eu preciso de 3 propriedades: pressão, temperatura e volume. E agora eu vou caracterizar cada uma dessas propriedades e lá na frente eu vou tentar unir todas propriedades em uma só lei, em uma só equação, que aí, quando eu unir todas elas em uma só equação, essa equação tem que conseguir descrever o comportamento do gás de maneira quantitativa. Então essa vai ser a nossa missão, entender isso, tá? Só que para mim chegar lá na equação que vai estar unindo todas as propriedades dos gases, eu preciso primeiramente conhecer cada uma das propriedades. Então a gente vai começar nossa missão, a gente vai começar esse conhecimento de cada propriedade agora. Que a primeira, no caso, é a pressão. Beleza? Então vamos continuar aqui. É a pressão. Antes da gente definir o que é pressão, a pressão também é vista lá na física, beleza? E daqui a pouco a gente vai ver. Antes de definir a pressão, a gente pode chegar na pressão através de conhecimentos da física clássica, lá da física elementar, que te estuda, beleza? Da própria cinemática, inclusive, tá? E aí vocês todos sabem, isso eu posso afirmar com certeza que vocês sabem, né? Que a velocidade, ela é igual à distância dividida pelo tempo, né? A gente estuda lá na física, né? Velocidade média é igual a distância dividido pelo tempo. O cara tá passando o carro da fruta à noite, nunca passou e hoje está passando, não é possível. Então a velocidade é igual a distância percorrida dividida por tempo. E geralmente a medida da velocidade no Sistema Internacional de Unidades é metro por segundo. É óbvio que tem as subunidades, né? Quilômetro por hora, quilômetro por segundo e assim por diante. Só que a velocidade aqui, no caso, utilizando o Sistema Internacional, a gente utiliza a unidade como metro por segundo, tá? Então a distância percorrida em metro pelo tempo em segundos. Sabemos também que a aceleração ela é igual à variação da velocidade com o tempo. E a unidade da aceleração vai ser o quê? Vai ser metros por segundo ao quadrado, tá? Então, por que eu estou fazendo isso, gente? Eu estou partindo de conhecimentos lá fundamentais da física para chegar na pressão, que também é um conhecimento de física. Então, estou usando conhecimentos mais fundamentais até chegar em alguma expressão que consiga me descrever a pressão, tá? E aí vocês também sabem que a segunda lei de Newton mostra que a força aplicada a um certo material ou a um certo sistema é igual à massa desse sistema versus a aceleração, né? E aí a unidade, que é a segunda lei de Newton, né? E aí a unidade dessa força é Newton, que é igual a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Que é o quê? Que é, na verdade, o quilograma, que é a unidade aqui da massa, né? Vezes a aceleração, vezes a aceleração, que no caso é o quê? Vai ser metro por segundo ao quadrado, aqui é a unidade. Então, quando eu multiplico metro por segundo ao quadrado versus quilograma, eu chego na unidade de Newton, que é a unidade pertencente à unidade que a unidade da força, né? Que caracteriza a força, é o Newton. Tá? Então, aqui eu cheguei na força. Beleza? Só que a pressão, do ponto de vista da física, ela é o quê? Ela é a força atuando em um objeto por unidade de área. Beleza? Então, eu tenho um objeto e vou aplicar ali uma força naquele objeto. A força em que eu apliquei naquela área, a força que foi aplicada naquela área ali do objeto, quando eu divido aquela força pela área do objeto que eu apliquei a força, ela é a pressão, do ponto de vista da física. Tá? E aí, a gente já sabe o que é força, caracterizei lá a força, né? Massa vezes aceleração, já sei a unidade da força. E a área, não preciso caracterizar, a área é área, né? Então a pressão, por definição, é força dividida por área. E aí você tem a unidade da força, que é Newton, e tem a unidade da área, que é metro ao quadrado, então é só dividir o quê? Newton por metro ao quadrado. Quando eu faço a divisão de Newton por metro ao quadrado, que é essa divisão aqui, ó, eu vou caracterizar uma nova unidade, uma unidade chamada Pascal, que é a unidade de pressão, tá? Então, quando eu divido a unidade de força pela unidade de área, ou seja, unidade de força, Newton, unidade de área, metro ao quadrado, quando eu faço essa divisão, eu vou chegar numa nova unidade. Que nova unidade é essa? O Pascal, tá? Em homenagem ao físico bastante importante aqui na área de termodinâmica, na área de gases aí, que foi o Pascal. Beleza? Então, essa divisão aqui de unidades vai chegar na unidade de Pascal, que é a unidade de pressão. Então, a partir de agora, vocês já sabem o que é a pressão, né, do ponto de vista da física, né? É uma força atuando em um objeto por unidade de área, ou seja, força dividida por área. E aí vocês sabem como que a gente chega na força, pela segunda lei de Newton, sabem
qual é a unidade da força, que é o Newton, né? E aí a gente chega na representação da pressão do ponto de vista da física. Eu vou perguntar para vocês, todo mundo conseguiu entender, gente? Aqui é só uma revisão de física bem básica. Todo mundo conseguiu compreender isso aí, né? Então vamos lá. Agora, alguém vai falar, beleza, professor, você já falou aí da física básica, da pressão, não sei lá mais o que, não sei o que, não sei o que, mas eu quero saber da química, meu amigo. Quero saber da química, não quero saber de física, não. Então, a gente, do ponto de vista da química, a gente tem uma outra interpretação para a pressão, beleza? É óbvio que ela está relacionada com a interpretação lá da física, só que a nossa interpretação ela é um pouco mais pragmática, um pouco mais objetiva, tá? Então, a pressão de um gás, do ponto de vista de um gás, o que é a pressão do ponto de vista de um gás? Ela surge da colisão das moléculas com as paredes do recipiente, beleza? Então, quando eu tenho aqui um recipiente, né? Eu tenho aqui um recipiente e eu falei para vocês que as moléculas de gás ou de gases, moléculas de gases, esse é o nome correto, elas estão em movimento aleatório incessante, né? Bastante desordenado. E essas moléculas com esses movimentos incessantes, desordenados, elas chocam-se entre elas e também chocam-se contra as paredes dos recipientes que as contêm. E esses choques efetivos contra a parede do recipiente que as contém é o que a gente denomina de pressão, beleza? Então, pressão do ponto de vista da química, mais precisamente do ponto de vista dos gases, é o quê? É a colisão das moléculas contra as paredes do recipiente. Tá? Então, eu sei o que é a pressão lá da física, eu entendo que é uma força dividida por área, ou seja, a força de que um objeto atuando sobre a força atuando sobre uma determinada área de um objeto, e agora eu sei a definição do ponto de vista da química, que a pressão está relacionada com colisão de moléculas contra a parede do recipiente, que as contém. Beleza? Então, agora eu já caracterizei pressão, tá? Do ponto de vista conceitual. Vamos seguir em frente. E aí, agora a gente falando um pouco mais do contexto histórico, os estudos da pressão, principalmente a pressão atmosférica, foram feitos por alguns italianos. O mais famoso foi o Torricelli, ou Torricelli, não sei. Ele fez um trabalho para determinar a pressão atmosférica, beleza? Porque nós aqui que estamos na superfície da Terra, a gente está sujeito a uma pressão atmosférica, tá? E essa pressão atmosférica que existe, ela é de suma importância para a nossa sobrevivência, tá? Então, o cara que fez os estudos quantitativos da pressão atmosférica foi Torricelli, tá? Então, como que ele fez isso? Primeira coisa, sabia-se na época que estávamos sujeitos, né? Nós seres vivos aqui, na superfície da Terra, estávamos sujeitos a uma pressão atmosférica. Só que os cientistas da época, eles queriam medir. Eles não sabiam medir essa pressão atmosférica. Eles queriam, de algum modo, fazer essas medidas. E foi aí que surgiu o Torricelli com seu experimento, né? Que aí é um experimento bem simples e bastante interessante para medir a pressão atmosférica. Ele pegou um recipiente, tá? Que eu estou mostrando aqui para vocês, esse recipiente que eu estou marcando aqui para vocês, e preencheu com mercúrio, tá? Esse que eu estou marcando com vocês, preencheu com mercúrio. Aí ele pegou esse outro tubo, tá? Esse tubo que está presente aqui, também preencheu com mercúrio, até um certo nível. Logo em seguida que ele preencheu esse tubo com mercúrio, ele veio e mergulhou esse tubo dentro da própria recipiente que já tinha mercúrio. E aí, obviamente, como ele na verdade ele não preencheu esse tubo completamente, ele deixou um espaço. Aí quando ele virou, o nível de mercúrio foi descendo. Então, quando ele estava cheio, o nível de mercúrio estava aqui no topo do tubo, estava aqui no topo. E aí quando ele virou, esse nível desceu, tá? Ele desceu, beleza. Só que ele desceu até um certo ponto, até aqui onde eu estou marcando, ó. Ele desceu até aqui. E aí foi daí que ele conseguiu estimar a pressão atmosférica, porque o que ele pensou? Ele falou: gente, é o seguinte, esse mercúrio, a tendência é que ele escoasse todo por recipiente que já contém mercúrio, aqui no capilar, nesse tubo. Só que ele não escoou, acabou não escoando, meu Deus do céu, ele acabou não escoando, por quê? Porque existe uma pressão atmosférica que está vindo aqui nesse sentido, ó. Essa pressão atmosférica que está atuando nesse sentido faz com que o mercúrio que está presente aqui no tubo, no capilar, ele não acabe não escoando totalmente aqui para
para o fundo do recipiente. Tá? É como se a pressão atmosférica combatesse o sentido do fluxo de mercúrio. Então, o mercúrio está descendo, a tendência era que ele ficasse escorrendo aqui para dentro do recipiente, só que a pressão atmosférica que tá atuando aqui no recipiente faz com que o fluxo de mercúrio aqui do meu tubo não desça, permaneça aqui nessa altura. E aí ele mediu essa altura aqui, tá? Dessa altura do nível do mercúrio aqui nesse tubo. E aí ele achou, se eu não estiver enganado, ele achou essa medida como sendo 76 centímetros. Beleza? 76 centímetros, que depois ele chamou 76 centímetros de mercúrio. Tá? E aí daqui a pouco vocês vão ver que também ele usa geralmente subunidades. Ele chama 760 milímetros de mercúrio. Tá? Que é a medida em subunidades, que é o que a gente vê mais comum nos livros. 760 milímetros de mercúrio. Tá? Então é isso. Então é como se a pressão atmosférica ela impedisse o mercúrio que está presente aqui nesse capilar, nesse tubo, de escoar para dentro do recipiente. A pressão atmosférica que está sendo exercida aqui no recipiente. E aí a altura desse nível de mercúrio que ele ficou estabilizado, ele admitiu que é de fato a pressão atmosférica. Então ele mediu a pressão atmosférica em termos do nível de mercúrio aqui nesse tubo, nesse capilar. Então, geralmente, daqui a pouco a gente vai ver as definições, vocês vão ver que fala assim, não, a pressão atmosférica é igual a 1 atm, que também é 760 milímetros de mercúrio. Então, esses 760 milímetros de mercúrio vem desse experimento de Torricelli, beleza? Que ele mediu o nível de mercúrio quando ele está num capilar ou num tubo sob ação da pressão atmosférica, beleza? Então, vamos seguir em frente aqui. Tá. Então, já que estamos falando de pressão atmosférica, esse slide aqui é muito interessante, que ele mostra para a gente aquilo que eu falei. Nós, seres vivos, que estamos aqui na superfície terrestre, a gente sabe que tem a força gravitacional atuando sobre nós, né? Então, se eu tenho uma força e eu tenho uma superfície que tem uma área, aí vocês vão lembrar, isso já me lembra uma coisa, né? Se eu tenho uma força que está atuando sobre uma área aqui na minha superfície, então se eu dividir essa força pela área, eu tenho uma pressão. Então a força gravitacional, ela vai dar origem ao quê? A minha pressão atmosférica, né, por definição. E aí, esse slide aqui, ele é interessante, que ele mostra pra gente, um recorte que eu teria, que se eu pegasse a atmosfera, se eu fizesse um recorte da atmosfera, um recorte hipotético, né? A gente vai pegar a atmosfera e cortar. Então, se eu pegasse um recorte aqui da atmosfera, de como se fosse uma coluna de ar de 1 metro quadrado, que tem uma massa de 10 elevado a 4, ele chegou nessa massa porque ele deve ter pegado a densidade do ar e tal. Então, essa coluna atmosférica, ela atuando sobre uma determinada área aqui da minha superfície terrestre, ela vai me dar origem a uma certa pressão atmosférica. E aí é óbvio que a gente consegue calcular, tá? A gente consegue calcular essa pressão exercida pela essa força gravitacional, né? Porque como que a gente consegue, gente? Por exemplo, eu já mostrei para vocês que a minha força, que no caso aqui é uma força gravitacional, ela é igual a massa vezes aceleração, que no caso eu não vou usar o A, vou usar o G, né? Aceleração gravitacional, valor constante lá da física, né? E aí vocês vão lembrar que nesse caso a minha força vai ser igual à massa desse objeto, que no caso eu estou considerando essa coluna de ar, que tem massa de 10 elevado a 4, né? Que é precisamente 10.000, 10 elevado a 4, vezes a minha aceleração. A aceleração da gravidade a gente vai usar o valor dela constante, 9,8, lá da física, né? 9,8. Então a força exercida por essa coluna que eu recortei da atmosfera, ele vai ser equivalente a 1 vezes 10, quando eu faço multiplicação de 10 elevado a 4 vezes 9,8, vai ser 1 vezes 10, aproximado, 1 vezes 10 elevado a 5. 1 vezes 10 elevado a 5, o que, professor? Newton. Por quê? Porque eu estou trabalhando com a força, né? Beleza? Trabalhando com a força. Então, quando o quilograma se juntar com a unidade da aceleração, vai dar origem à unidade de Newton, que é a unidade da força. Então, a força exercida por essa coluna de ar,
de 1 metro quadrado, beleza? Que eu recortei da atmosfera, da atmosfera, essa coluna de ar agindo sobre a pressão, a superfície da atmosfera lá específica, ela vai me dar origem a essa força. Então, ela é uma força proveniente dessa coluna de ar de 1 metro quadrado, tá? Que aí eu admiti que ela tem a massa de 10 elevado a 4 e ela exerce essa força gravitacional na minha superfície. Aí alguém fala assim, professor, agora eu entendi, o senhor já calculou a força que essa recorte da superfície tá atuando aqui na minha área específica da Terra, né? Na minha superfície terrestre. É o recorte de uma coluna de ar atmosférica atuando numa superfície específica da Terra. Beleza. Alguém poderia falar, professor, mas teria como a gente calcular a pressão, já que o senhor calculou a força? Teria sim. A pressão, como vocês viram, ela é igual a força dividido pela área, né? Força dividido pela área. Então, nesse caso, a pressão exercida por essa coluna de ar vai ser igual ao quê? Vai ser a minha força, que eu acabei de calcular, 1 vezes 10 elevado a 5 newtons, 1 vezes 10 elevado a 5 newtons, dividido pela minha área. Mas que área é essa? Eu estou falando, gente, que a coluna de ar, ela tem 1 metro quadrado. Então, esse 1 metro quadrado que está aqui embaixo, ó, ele é que vai entrar em contato com a minha superfície, digamos assim. Então, essa coluna de ar, por ela ter 1 metro quadrado, então ela vai atingir 1 metro quadrado da superfície. Então, é a área na qual a força vai atingir. Então, eu vou dividir a pressão pela área na qual a força vai atingir. E que área é essa? É 1 metro quadrado. Beleza? Então, quando eu faço a divisão de 1 vezes 10 elevado a 5 por 1, vai dar origem a 1 vezes 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado. Só que Newton por metro quadrado, eu falei para vocês, que é igual ao quê? É igual a Pascal. Então, quando eu faço esse recorte da superfície, a pressão que vai exercer sobre a minha superfície terrestre é 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Então, vocês vão perceber que é uma pressão absurda, tá? É uma pressão atmosférica absurda, que é exercida quando eu faço um recorte de apenas 1 metro quadrado da minha superfície, da minha atmosfera atingindo a superfície terrestre. Então é óbvio que essa continha que eu fiz aqui para vocês é só para a gente ter um exemplo de como que faz esse tipo de cálculo de pressão atmosférica para um caso específico, como se eu estivesse pegando um recorte. É óbvio que a pressão que é exercida sobre a superfície terrestre, ela não é desse jeito feito um recorte, né? É uma coisa global. Aqui é só para entender a magnitude dessa pressão que é exercida na Terra. Porque quando eu pego somente uma coluna de ar de 1 metro quadrado, a gente chega num valor de uma pressão absurda, na casa de 10 elevado a 5 Pascal. Beleza? Então foi só para ilustrar o quão poderoso é quando a gente está falando de pressão atmosférica, né? Que está relacionada aí com a força gravitacional. Certo? Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. Tá. Então já que estamos comentando aí sobre pressão, é importante sabermos as unidades da pressão, tá? Então a gente tem unidades para todos os tipos, tá? A gente tem uma unidade de pressão chamada bar, que geralmente é a unidade de pressão utilizada hoje quando a gente está caracterizando o estado padrão, a gente vai ver lá na frente. Tem um ATM, que é uma atmosfera, né? E aí tem as subunidades, tá? Então, geralmente, o que a gente vai precisar aqui, gente, é ter noção da transformação de unidades. Então, as mais comuns é quem? É a atmosfera, bar, Pascal e o Torr, que é o mesmo 760 milímetros de mercúrio. Então, o que a gente vai precisar sempre trabalhar aqui é com as transformações, tá? Que transformações é essa, gente? É entender que um ATM é igual a 760 Torr, ou 760 milímetros de mercúrio. É entender que um ATM é igual a 1,01325 bar. É entender que um ATM é igual a 101,325 quilopascal, tá? Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês, gente, é que essas são as unidades da pressão que estão disponíveis para a gente, e é importante que a gente saiba trabalhar com cada uma, tá? Aí alguém vai falar assim, professor, eu posso trabalhar com a unidade que eu quiser? Pode, você pode trabalhar com a unidade que você quiser, mas é importante que as outras unidades, das outras propriedades, lá de temperatura e volume, principalmente, elas estejam de acordo com a unidade que você está usando. Porque lá na frente a gente vai ver que tem unidades que elas precisam ser coerentes entre si, tá? Unidades de pressão precisam ser coerentes entre si. Então é muito importante a gente ter em mente isso, tá? Principalmente quando a gente estiver trabalhando lá com termodinâmica, com energia.
envolvida em processos gasosos. Vai ter umas unidades que elas vão dar origem ao Joule, que é a unidade da energia. Então é importante que as unidades estejam coerentes entre si. Tá? Então você pode usar a unidade que você quiser, desde que as outras unidades que você está utilizando para as outras propriedades sejam coerentes com o que você está usando ali para pressão. Ficou claro aí para todo mundo? Outra coisa, lá na frente vai ter uma constante universal dos gases, que você já deve ter ouvido falar. Essa constante universal dos gases, ela também existe sob o ponto de vista de várias unidades. Então, para mim utilizar o valor da unidade da pressão, ela tem que ser coerente com o valor da unidade da constante dos gases. Se elas forem divergentes, o meu cálculo numérico ali vai estar errado, tá? Então, mais uma vez, você pode usar a unidade de pressão que você quiser, mas o valor da sua constante e os valores lá das outras unidades precisam ser coerentes, tá? Precisam ser coerentes. Todo mundo entendeu essa parte aí, gente? Sim, professor, entendi, sim. E aí, só para a gente ter ideia de como que faz isso, geralmente pode ser que caiam problemas para vocês, para a gente que dá um determinado tipo de pressão e pede para você transformar para outra unidade. Ou geralmente a questão não pode nem cair sobre isso. Às vezes não é nem uma questão, às vezes é um outro problema particular que você tem que fazer transformação de pressão. Não é nem questão em si, é um outro problema que tem que ter transformação de pressão. E aí é importante que vocês saibam fazer essa transformação, né? Então, por exemplo, pode ser que caia algum questionamento em relação a isso. Por exemplo, o Centro Nacional de Monitoramento de Furacões dos Estados Unidos, ele relatou que a pressão no olho do furacão Katrina, de 2005, caiu a 902 milibar. Aí ele pergunta qual é o valor em ATM. Essa questão aqui ela está disponível no livro do Atkins, beleza? Então é uma questão lá do livro de Química Geral, tá? E aí vocês sabem, o que eu acabei de mostrar para vocês, que 1 ATM, então é importante vocês anotarem depois lá as unidades de pressão, para a gente não se perder. Então, uma coisa no estudo dos gases que vocês vão ter que ter anotado, guardadinho com vocês, é essa questão das conversões de pressão, é importante, e lá a tabela do valor da constante dos gases lá na frente. É importante vocês também terem isso, tá? De resto, a própria experiência de vocês com esse tipo de conteúdo vai ajudar vocês a resolverem as questões, tá? Então, se eu já tenho a relação aqui, basta o quê? Eu fazer a conversão de milibar para ATM, que é o que a questão pede, né? Qual o valor da pressão lá que ele mediu em ATM? A relação eu já tenho. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer simplesmente uma regra de 3 ou pode usar um fator de conversão. Isso fica a critério de vocês, né? Então, a gente sabe que 1 ATM é igual ao quê? A 1,01325 bar, né? Eu já sei que 1 ATM vale isso, né? Bar, tá? E aí, a questão está me perguntando quanto em ATM vale esse 902 milibar. 902 milibar. O mili, que é o M, é igual a 10 elevado a menos 3. Beleza? Então, 902 vezes 10 elevado a menos 3 bar. Tá? Quanto que vale, gente? Vale x. E aí vocês vão fazer uma regrinha de 3 básica, né? X vezes 1,01325 dividido por 1 vezes 902 vezes 10 elevado a 3 bar. Quando vocês fazem a regrinha de 3 aqui, basiquinha, vocês vão achar um valor de x igual a quanto? X vai ser igual a 0,890. 0,890 o quê, professor? 0,890 ATM, que é a unidade aqui desse lado esquerdo que eu estava procurando. Tá? Então, esse é um modelo de conversão básico. Então, é sempre usando regra de 3 ou fator de conversão. Tá? Então, depois que eu passar os slides para vocês, vocês refaçam aí mesmo as continhas na calculadora para ter certeza. Beleza? Vocês mesmos devem refazer isso para ter certeza se o valor é esse. Aliás, para ter certeza não, para entenderem como que faz. Porque a gente sabe que quando a gente chega nessa parte quantitativa, parte da matemática, não adianta a gente ficar só olhando, a gente só aprende de fato fazendo, treinando, né? Então vocês vão ver muito isso, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês vão ter aula agora 8 horas já, né? Sim. Beleza, então o que eu vou fazer?
amanhã ou no sábado eu vou estar postando mais uma bateria de vídeos aí e explicando aqui os nossos próximos tópicos. Agora que a gente já caracterizou a pressão, falta falar o quê? De temperatura, que é o que eu ia falar agora, tá? Mas eu já vou deixar para o nosso próximo vídeo. Falar um pouco de temperatura. De volume a gente não vai falar muito, tá? Porque de volume já era aquilo que a gente falou mesmo. O gás ocupa o próprio volume do recipiente. E aí tem as unidades específicas lá do volume, que é o litro, ml, centímetros cúbicos, aquela história toda. Então, quando a gente acabar de caracterizar a temperatura, a gente já vai para as transformações gasosas, tá? Estudar como que ocorrem as transformações gasosas. E aí vamos seguir em diante até chegar lá no final, na equação que vai descrever o comportamento gasoso, que é a equação que tem o envolvimento das três propriedades que eu falei para vocês hoje, né? Que é pressão, volume e temperatura, tá? Então eu vou estar postando esses vídeos. Eu quero terminar esse assunto de gases imediatamente para mim já lançar a primeira atividade de vocês para vocês trabalharem, tá? Então o outro pedido que eu vou deixar para vocês é que quando eu postar vídeo, gente, não deixem acumular para quando tiver lista de exercício. Tentem assistir o quanto antes, anotem dúvidas se não entendeu, tá? Assiste de novo, ou anota, depois me passa para a gente tirar essas dúvidas aí. Não deixem acumular, por favor, tá? Então, no mais, era isso, tá? Nossa aula de hoje. Vou estar postando em breve aí também a gravação da aula de hoje, juntamente com os slides, tá? Desejar para todos vocês aí uma boa noite e uma boa aula aí para quem ainda vai ficar assistindo a aula. Valeu!